Os contos de fadas, no qual conhecemos, são sempre histórias que terminam com finais felizes, o famoso felizes para sempre. Mas esses mesmos contos que conhecemos não são assim originalmente. Os contos de fadas originais estavam muitas vezes repletos de reviravoltas e finais horríveis e sombrios. Hoje em dia, organizações como a Disney os embelezaram para que seja uma história que agrade o público de forma geral. Então, vemos finais felizes em todos os lugares. Este vídeo irá lhe mostrar os contos de fadas mais famosos, só que em suas formas originais. Alguns desses contos de fadas possuem até duas versões originais. O primeiro conto de fadas, vamos falar do Flautista. No conto do Flautista, temos uma aldeia invadida por ratos. Um homem chega vestido com roupas coloridas e se oferece para livrar a cidade dos bichos. Os aldeões concordam em pagar uma grande quantia em dinheiro se o flautista puder fazer isso, e ele aceita. Ele toca música em sua flauta, o que atrai todos os ratos para fora da cidade. Quando ele volta para receber o dinheiro, os aldeões não o pagam. Então, o flautista decide livrar a cidade das crianças também. Você é desonesto e mal agradecido. É realmente uma pena que as crianças dessa cidade vão crescer do mesmo jeito. Na variante moderna, o flautista atrai as crianças para uma caverna fora da cidade. E quando os habitantes da cidade finalmente concordam em pagar, ele então as devolve. Só que no original mais sombrio, o flautista leva as crianças a um rio onde todos se afogam, exceto o menino coxo, que não consegue acompanhar o flautista, havendo até conotações de pedofilia no conto original. Essa parte é muito pesada para falarmos neste vídeo, por isso acabou sendo cortada. Chapeuzinho Vermelho. A versão desse conto que a maioria de nós conhece termina com o Chapeuzinho Vermelho sendo salvo pelo lenhador que mata o lobo malvado. Mas, na verdade, a versão francesa original de Charles Perrault do conto não era tão legal assim. Nesta versão, a menininha é uma jovem bem educada que recebe falsas instruções do lobo quando pergunta o caminho para a casa da avó. Só que, tolamente, Chapeuzinho Vermelho segue o conselho do lobo e acaba virando comida. E aqui a história termina. Não há lenhador nem avó, apenas um lobo gordo e um chapeuzinho vermelho morto. A moral da história deste conto de fadas é não aceitar conselhos de estranhos. Simples assim. A Pequena Sereia. A versão de 1989 da Pequena Sereia pode ser mais conhecida como A Grande Mentira. Na versão da Disney, o filme termina com Ariel, a sereia, sendo transformada em humana para se casar com Eric. Eles se casam com a presença de humanos e sereiantes, sendo felizes para sempre. Este conto ele possui duas versões originais. Na primeira versão original, a sereia vê o príncipe se casar com a princesa e se desespera. Ela recebe uma faca de suas irmãs para esfaquear o príncipe até a morte. Mas ela não teve coragem e, ao invés disso, ela pula no mar e morre virando espuma. Hans Christian Andersen, o criador deste conto, modificou ligeiramente o final para torná-lo mais agradável, criando assim uma segunda versão original. Nesta segunda versão do conto, em vez de morrer e virar espuma, a pequena sereia se torna uma filha do ar, esperando para ir para o céu. Resumindo, a pequena sereia continua morta para todos os efeitos. Depois de duas tentativas, o autor continua criando um conto com um final horrível. Percebemos assim que os criadores de contos não são muito bons em finalizar histórias. Branca de Neve. No conto de Branca de Neve, que todos conhecemos, a rainha pede a um caçador para matá-la e trazer seu coração de volta como prova. Só que o caçador não consegue fazê-lo e retorna
com o coração de um javali. Felizmente, a Disney não causou muito dano a esse conto. No conto original, a rainha, em vez do coração, pede o fígado e os pulmões de Branca de Neve, que serão servidos no jantar naquela noite. E a Branca de Neve não acorda quando o príncipe a beija, e sim quando o príncipe está a levando de volta para o castelo. Para finalizar de forma macabra, no conto original, termina com a rainha sendo forçada a dançar até a morte em sapatos de ferro em brasa. Nada infantil essa história. Bela Adormecida. No conto, a qual conhecemos, a adorável princesa, a Bela Adormecida, quando espeta o dedo em um fuso, acaba adormecendo. Ela dorme por 100 anos, e quando o príncipe finalmente chega, a beija e acorda. Eles se apaixonam, se casam e vivem felizes para sempre. Mas, infelizmente, o conto original não é tão doce assim. No original, a jovem é adormecida por causa de uma profecia e não de uma maldição, como se o destino dela fosse espetar o dedo em um fuso e acabar adormecendo. O rei, seu pai, vendo-a adormecida, começa a sentir desejos sexuais pela Bela Adormecida e acaba a violentando. Depois de 9 meses, ela deu à luz a 2 filhos, enquanto ainda dormia. E não é o beijo de um príncipe que a acorda. A princesa estava com um pedaço de linha que tinha sido introduzido em seu dedo quando se espetou no fosso. E esta linha, que estava agarrada no dedo da Bela Adormecida, que a mantinha em sono profundo. Uma das crianças chupa o dedo da mãe, que tira o pedaço de linho agarrado em seu dedo. Então, a Bela Adormecida acorda e se descobre estuprada e mãe de 2 filhos. Rumpelstiltskin. Este conto de fadas é um pouco diferente dos outros, porque, em vez de suavizar o original, foi modificado para torná-lo mais horrível. No conto original, Rumpelstiltskin transforma palha em ouro para uma jovem, mas em troca ele pede seu filho primogênito. Ela concorda, mas quando chega o dia de entregar o garoto, ela não consegue abandonar seu filho. Rumpelstiltskin diz a ela que a deixará com seu filho se adivinhar seu nome. Só que antes, ela tinha ouvido ele cantar seu nome perto de uma fogueira. Então, ela meio que adivinha corretamente. Rumpelstiltskin, furioso, foge para nunca mais ser visto e a jovem moça, além de rica, cheia de ouro, continua com seu filho primogênito. Mas na versão atualizada, o final muda um pouco. Rumpelstiltskin fica com tanta raiva que enfia o pé direito no chão. Só que ele enfiou o pé direito com tanta força que literalmente seu pé entrou para dentro do chão. Ele então agarra sua perna esquerda e puxa com muita força e acaba rasgando o seu pé direito que estava agarrado lá dentro do chão. Perde o pé e ele acaba morrendo de hemorragia. Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Nesta história comovente, ouvimos falar da linda Cachinhos Dourados, que encontra a casa dos 3 ursos. Ela entra, furtivamente, e come a comida deles. Senta-se nas cadeiras e, finalmente, adormece na cama do ursinho menor. Quando os ursos voltam para casa, eles a encontram dormindo. Ela acorda e foge pela janela aterrorizada. No conto original, no qual sua data é apenas de 1837, tem 2 versões. No primeiro, os ursos encontram cachorros dourados, rasgam a garota e depois a comem. No segundo, Cachos Dourados é na verdade uma velha bruxa, que pula de uma janela quando os ursos chegam. A história termina contando que ela quebrou o pescoço na queda.
João e Maria. Na versão amplamente conhecida e romantizada, ouvimos falar de duas crianças que se perderam na floresta, eventualmente encontrando o caminho para uma casa de pão de mel que pertence a uma bruxa malvada. As crianças acabam escravizadas por um tempo, enquanto a bruxa as prepara para comer. Elas descobrem uma saída, jogam a bruxa no fogo e fogem. Na versão original, em vez de uma bruxa, temos um demônio. O espírito perverso constrói um cavalete de madeira com o intuito de pendurar as crianças nele e fazê-las sangrarem. As crianças fingem não subir no cavalete, então o demônio demonstra como fazer. Enquanto ele está demonstrando, as crianças cortam sua garganta e fogem. Rapunzel. Na versão que conhecemos, o feliz casal, Rapunzel e o príncipe, só se reuniram depois que Rapunzel foi expulsa, grávida e sozinha, para a selva pela bruxa irada, enquanto o príncipe ficou cego depois de cair da torre e nas amoreiras espinhosas abaixo. Na verdadeira história original, a diferença é que, em vez de uma bruxa malvada trancando uma linda garota em uma torre, quem a trancava era o próprio pai da garota, que controlava a vida de sua filha. E Rapunzel não tem um final feliz com o príncipe. Ela morre na torre trancada pelo seu próprio pai. Cinderela. No conto de fadas moderno da Cinderela, temos no final da história a Cinderela se casando com um príncipe e suas perversas meias-irmãs se casando com dois senhores, com todos vivendo felizes para sempre. Este conto de fadas tem suas origens no século I a.C. A história do conto original é muito parecida com a moderna que conhecemos, exceto pelos sapatinhos de cristal e pela carruagem de abóbora. Mas por trás do lindo conto está uma variação mais sinistra dos irmãos Grimm. Nesta variação, as nojentas meias-irmãs cortam partes de seus próprios pés para encaixá-las no sapatinho de cristal, na esperança de enganar o príncipe. Só que o príncipe é alertado sobre a malandragem por dois pombos que bicam os olhos das meias-irmãs. Se você assistiu este vídeo até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então, dê um like. Seu like é muito importante para a gente. E considere se inscrever em nosso canal. Será um prazer ter você como nosso espectador. Antes que eu me esqueça, badale o sino para sempre receber avisos quando lançarmos um novo vídeo aqui para você.